Olá galera, a nossa aula de hoje então vai ser sobre classicismo. O que é importante pensar quando eu estudo o período do classicismo, né? Esse período literário tão importante para nós, da língua portuguesa, principalmente no Brasil, é o marco da literatura, de onde tem todas as nossas literaturas, principalmente o maior escritor, que é Camões. E antes de adentrar, propriamente dito, na disciplina, no tópico que é classicismo, nós vamos voltar um pouquinho no conceito de literatura. Olhem lá. Sabemos que a literatura ela é dividida em era. Isso é muito importante, eu não posso esquecer desses conceitos. O que é era? Era literária é diferente de era histórica, né? Então, a literatura ela se divide em era. Nós já estudamos duas, que era da era medieval, e nessa era nós temos lá o trovadorismo, nós temos o humanismo, que divide então na era medieval. Esses dois períodos nós temos então o trovadorismo, que começa lá no século XII e vai até o século XV. A diferença entre ele e o humanismo é o quê? A questão fortemente da religião, né? Na questão do trovadorismo, nós temos fortemente o teocentrismo, sendo Deus o centro do universo, e tudo vai ser dito a partir daí. É lógico que nós temos as cantigas, que vão fazer esse período ser todo em cantiga, as prosas são cantadas, nós temos a divisão das prosas, e a lírica, a amorosa, a satírica e a de maldizer. E findando esse período, nós temos a questão das cavalarias. As cavalarias já impulsionam o humanismo. Pensando nisso, o humanismo então traz uma diferença bem significante do trovadorismo, que é a questão do antropocentrismo. Ou seja, o homem começa a ser o centro e começa a questionar fortemente a religião. Dito isso, nós encerramos então a era medieval e iniciamos a era clássica. A era clássica, a primeira roupagem que nós temos então é o classicismo, que é a nossa aula de hoje. Depois do classicismo nós vamos ter aqui outros períodos, e aí o marco da literatura brasileira, que é a questão do quinhentismo. Isso marca então a literatura brasileira. Ou seja, quando eu falo de classicismo, eu preciso pensar que no Brasil começa a primeira literatura, que é o quinhentismo, logicamente começa em 1500. Mas hoje nós vamos falar especificamente do classicismo. Por que é era clássica? Tá? E antes de entrar em era clássica, vale ressaltar o seguinte. Importante lembrar que a literatura também ela se divide em gênero. O que é gênero literário? Então, ela se divide em gênero literário. O que seria isso, gênero literário? Quando eu trabalhei na aula de língua portuguesa, a disciplina de métrica, o assunto sobre métrica poética, eu falei muito sobre isso. Mas vamos retomar o conceito aqui rapidamente. O que significa gênero literário? Gênero literário é diferente de gênero textual, professora? Sim, bem diferente. Aqui nós não estamos falando da produção de texto na escrita, nós estamos falando dessa produção textual voltada para a aplicação da escrita. Então, esse gênero literário ele se divide em gênero lírico, épico e dramático. E é muito importante lembrar isso daqui, porque o classicismo ele vai trabalhar o gênero épico. Então vai ser todo voltado, toda constituída essa literatura dentro do gênero épico. O que significa dizer gênero épico? É um gênero que vai trabalhar a questão de deuses, de mitologia e assim por diante. O que é importante pensar aqui? Aqui começamos a ter uma classificação na escrita. Nós temos toda a classificação rítmica, são os ritmos poéticos, a questão das composições métricas, e isso é muito importante. O que se destaca no classicismo? A nascedura dos sonetos. Temos fortemente o clássico, Os Lusíadas, que vai representar fortemente essa marca do gênero épico,
através da escrita de quem? Dos decassílabos. O que são os decassílabos? São as composições da frase, da estrutura do texto, dividido em sílaba poética. Sílaba poética é diferente de sílaba gramatical. Na sílaba gramatical, nós classificamos em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Na sílaba aqui literária, que nós chamamos, nós classificamos essa questão na fonologia. É o som a qual eu produzo que vai marcando essa metrificação da frase. Por isso, todo o texto de Camões, Os Lusíadas, ele é construído nos decassílabos. Isso é muito importante. Ok, dito isso, nós entramos no classicismo. Então agora eu vou projetar umas imagens e vou comunicar mais fortemente alguns detalhes com vocês. Então, dando sequência nessa aula, olha só. Aqui nós temos, então, o classicismo em Portugal. Por que a imagem? Porque essa imagem remete a um processo de expansão marítima, né? Nós falamos fortemente que pensar a literatura, a gente precisa pensar no contexto histórico, né? Se nós tivemos o trovadorismo do século XII ao século XV, o humanismo foi todo esse século XVI, e aqui a gente começa a pensar no ano de 1500, né? Propriamente dito, 1525. 1500 no Brasil com o quinhentismo, e aqui a gente tem os clássicos da literatura, então nesse século aqui, né? Nesse ano aqui datado propriamente dito. O que eu preciso pensar? O que acontecia no mundo nesse lugar? A expansão do comércio, né? O Portugal perde território, perde nome, começa a ter uma decadência, então ele precisa começar a expandir. Então ele faz isso fortemente. O que acontece? Vamos mais uma lâmina. Falei do desenvolvimento do comércio, isso acontece fortemente. Nós temos também o que nós chamamos de reforma protestante. Como assim isso? Eu disse para vocês que a literatura ela trabalha nessa dualidade entre antropocentrismo e teocentrismo. Aqui as pessoas estão desacreditadas na Igreja Católica e começam a ter reformas. É necessário, se faz necessário, uma nova igreja. E aí nasce então a Reforma Protestante, calcada lá por Martinho Lutero. Outra coisa interessante, começam também os movimentos científicos, né? Começa a pensar na pesquisa, começa a pensar nesse contexto também histórico. As navegações acontecem exatamente para isso, né? E aí todo esse período literário do classicismo, ele se volta e se foca fortemente no antropocentrismo. Não que o teocentrismo não esteja aqui, mas ele cai muito, ele está em decadência, está muito fraco, ok? Na arte, o que a gente tem nas artes aqui? A valorização do clássico, a valorização de várias telas, né? E aqui começa a ter a valorização também da questão do corpo. A gente vai trabalhar isso mais sequencialmente. Não é à toa que essa imagem está aqui. Então, o corpo. Que corpo é esse empregado nas imagens desse movimento literário? Olha só, outra tela. Aqui a gente tem telas bastante importantes, né? Vai trabalhar também o processo da nudez fortemente. Outra coisa. No classicismo, nós temos a questão que eu já falei para vocês, o gênero épico, né? Nós trabalhamos fortemente porque a gente trabalha a questão da mitologia. A escrita, ela ganha uma formalidade, por isso trabalha-se livros como Os Lusíadas para representar essa formalização da língua. Predomínio de razão, por isso a questão da ciência fortemente aqui e a universalização da mesma. E o amor platônico, né? O amor impossível de ser alcançado aqui também é muito pregado nas escritas.